Bem, vamos para um vídeo que separaste para nos mostrar esta segunda-feira. É um vídeo de alguém que mudou muito de opinião. Vamos ver. Vamos ver, mudou de opinião e não só. Vamos ver. The implication is that America isn't great right now, and if you're very unhappy about your life, that's going to resonate. Do you think this is a large number of people? Do you think this is enough people? I'm a never Trump guy. I never liked him. Esse senhor disse que era um never Trump guy, era tipo que nunca Trump. E esse senhor é obviamente J.D. Vance. Isto não foi há 20 anos, isto foi há 8 anos. Era J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, é hoje mais ideológico, ultraconservador do que Trump. Mas que aqui dizia mal de Trump. Ele dizia mal, ele diz que Trump, ele chega a dizer, não é nesta entrevista, mas chega a dizer que Trump era o Hitler americano. E que era preciso combater a forma de Trump fazer política. Isto foi há muito pouco tempo. Isto também diz muito. Noutro programa vou mostrar Rubio a fazer algo do género também. E são hoje secretário de Estado e vice-presidente. Outro vídeo tem a ver com declarações do governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, sobre o que deve acontecer agora que as tarifas foram consideradas ilegais pelo Supremo. Isto tem a ver com o que tinha a falar há pouco, ou seja, agora está-se a pôr a questão se é possível retroativamente devolver as tarifas ilegais às empresas. Há muitas empresas que estão aí por aí. Gavin Newsom, governador da Califórnia, possível candidato presidencial democrata em 2028. J.B. Pritzker, governador de Illinois, também vai pelo mesmo. Está a dizer que, perante a decisão do Tribunal, a administração deve fazer o seguinte: deve mandar um cheque de $1.751 aos americanos que compraram casas, pagando tarifas também por aquilo que significou comprar casas. Isto não vai acontecer, mas é mais uma abertura de contestação a esta administração que, se calhar, ajuda a perceber como é que 60% dos americanos já perceberam o engodo em que caíram na questão das tarifas. Continuamos com as imagens que selecionaste para hoje. O que é que queres assinalar sobre os apoiantes evangélicos de Donald Trump? É um dos casos mais interessantes no movimento MAGA, digamos assim. A cegueira que os evangélicos têm por Trump, vamos ver. Se por acaso ele for ainda mais incoerente do que é, a extrema-direita evangélica vai dizer que ele está a falar em línguas diferentes, né? Portanto, há sempre uma explicação para a incoerência de Donald Trump e a direita evangélica é típica nisso. Que exemplo queres dar sobre as consequências de quem é anti-vacinas? Bom, eu já tínhamos falado neste programa, mas a cada passo de dados sobre isto me impressiona. Vamos ver este caso. Este caso este menino de 7 anos está hospitalizado com sarampo. Há um surto de sarampo, como eu já disse, bastante significativo nos Estados Unidos e não havia, e foi no último ano, e isto tem um nome, tem um culpado mais do que Trump, é Kennedy, por incentivar às dúvidas sobre se deve haver vacinação das crianças relativamente ao sarampo. Este menino de 7 anos está com um problema cerebral decorrente do sarampo por não se ter vacinado. Porque é que está aqui a foto dele e a mãe? Porque a mãe deste menino, mesmo depois desta situação, sabes o que é que ela disse? Mesmo depois disso, acho que não devia ter vacinado. Portanto, estamos no âmbito da irracionalidade. Vamos falar da produção de carvão. Porquê queres assinalar que neste capítulo, ou nesta matéria, a liderança é da China? Porque a China, como vimos no outro dia, tem essa dualidade. A China é líder neste momento da produção, por exemplo, dos carros elétricos e fez um grande caminho nos últimos anos ao nível também da proteção ambiental, mas ao mesmo tempo é de muito longe o grande produtor de carvão, está 4 vezes acima dos Estados Unidos e, embora na administração americana queira aumentar também essa capacidade e queira ser também uma campeã da produção de carvão. E eu disse 4 vezes acima dos Estados Unidos, não, estão 10 vezes acima dos Estados Unidos, está 4 vezes acima da Índia, assim é que é. E isso revela também que esta questão, por muito que a questão americana nos seja importante e mais familiar, realmente não se resolve perante esses dois países, China e Índia, que são de longe os maiores poluidores. E já que estamos a falar de China, Germano, apesar de China e Estados Unidos terem esta grande tensão entre estes dois países, mesmo assim os Estados Unidos são um grande parceiro da China? Isso é interessante, mostra como é de longe esses dois gigantes comerciais, e ao contrário do que acontecia na Guerra Fria, em que os dois rivais, Estados Unidos e União Soviética, não se intercruzavam em nada,
e depois percebeu-se, aliás, que nos últimos anos, então, os Estados Unidos estavam muito mais acima da União Soviética do que as duas partes achavam. Neste caso, embora a China esteja a desenvolver parcerias bastante significativas com Hong Kong, Taiwan, Malásia, Indonésia, os Estados, até o próprio México, os Estados Unidos e Coreia do Sul, naturalmente, os Estados Unidos ainda são o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, da China. E, apesar da competição estratégica, isto ajuda-nos a explicar como é que, apesar de tudo o que vimos nos últimos meses, houve a trégua comercial que houve e se prepara para haver mais um ano, com a visita de Trump em abril à China. A propósito da guerra na Ucrânia, que amanhã faz 4 anos, trazes para o programa de hoje um editorial da autoria de quem? O que é que diz? Muito bem, pedia só que passassem. Bom, essa é para... Sim, isto é no Telegraph. Isto é o editorial do Telegraph. Isto é para voltar a dizer a frase que eu vou dizer muitas vezes hoje e amanhã. Hoje e amanhã, sim. A Ucrânia ainda pode ganhar a guerra. Parem de dizer que temos de parar. a Ucrânia... O parem era da desresponsabilização. Temos todos que parar de dizer que a Ucrânia já perdeu a guerra. Porque a Ucrânia não perdeu a guerra. Bom, avançamos para olharmos agora um mapa, até a propósito da Ucrânia, para perceber melhor aquilo que está a acontecer no terreno, porque às vezes falamos muito de negociações, de diplomacia e esquecemos um pouco os avanços e recuos, neste caso avanços que têm acontecido. Bom, isto é uma forma diferente de ver o que vimos há pouco. Há pouco vimos a forma espetacular como com material NATO a Ucrânia avançou 14 km nessa zona. E aqui vemos que, de facto, nessa zona, pedia só neste, por favor, tirassem o rodapé só para percebermos melhor o mapa, muito obrigado. Vemos ali Zaporizhia em baixo, não é? Na parte, enfim, na latitude do rio Dnipro, mas a sul. Ora, Zaporizhia é a zona que, durante uma fase, a Ucrânia teve que fragilizar um pouco e vulnerabilizar para segurar Pokrovsk, que agora estamos num movimento contrário. Está a haver alguma retração em Pokrovsk, porque já se percebeu que a Rússia também já não conseguiu avançar o que queria prometer, e a Rússia tão cedo não vai fechar o resto do Donetsk, e já se percebeu isso. E o que é que está a acontecer? A Ucrânia está a ter ganhos em Zaporizhia, onde os russos, nomeadamente depois de ter ficado cego do Starlink, também está com problemas. Temos mais imagens para mostrar e também a análise do professor catedrático Luís Tomé para ver no Guerra e Paz desta segunda-feira, a seguir ao intervalo. Fique por aí, volte connosco, até já. Retomamos o Guerra e Paz desta segunda-feira e, Germano, mais uma vez, boa noite. O que é que vale a pena ainda sublinhar sobre as votações que estão a decorrer no Texas? Sim, como há pouco expliquei, é o barómetro do que pode acontecer. Temos que olhar para elas na perspectiva de perceber se a subida dos democratas no Texas já subiu ao ponto de poder fazer pela primeira vez uma vitória numa corrida importante. Temos aqui então, como há pouco dizia, Jasmine Crockett, que nesta sondagem estava 8 pontos à frente de James Talarico. Um dos dois será o nomeado democrata. É verdade que a seguir esta sondagem foi a tal entrevista de Talarico ao Colbert e ele depois disparou e em algumas sondagens já aparece à frente. Um dos dois será nomeado. O que é interessante, o quadro seguinte, é que tanto um como o outro podem ganhar ao Ken Paxton, creio que é o que temos a seguir. Eu queria que passassem, por favor. O Ken Paxton é o nomeado republicano e pedia que passassem o próximo, por favor. Vamos a avançar ainda a propósito do e, portanto, que a Jasmine está a acontecer Crockett, com as votações no Texas. em empate técnico, basicamente, com o Ken Paxton. O John Cornyn e o Wesley Hunt, curiosamente, até têm valores idênticos, mas vai certamente ser o Ken Paxton. E a seguir, quadro seguinte, vemos que o James Talarico tem basicamente as mesmas condições, é um empate técnico. Ora, como eu mostrei ali há bocado, isto é absolutamente histórico porque no Texas a vantagem republicana em presidenciais, no Senado, era sempre muito maior. E, portanto, há aqui qualquer coisa que está a acontecer e se isto acontecer no Texas, então poderá acontecer noutros pontos. Bom, vamos agora à relação entre crescimento económico ou não e Donald Trump. Bom, é uma outra forma de ver como é que a política económica de Trump está claramente a falhar. Historicamente, olhando para os presidentes, vemos que Trump é, de longe, o presidente de menor crescimento económico. Queria que recuperassem o quadro que estávamos a mostrar. Vemos que com Roosevelt foi maior, também foi um momento de recuperação pós-depressão. Kennedy, Johnson, Clinton, no tempo áureo dos anos 90. Reagan, Carter, Ford, Nixon, Eisenhower, Obama, também numa fase de recuperação, mas numa fase de, enfim, nas últimas décadas menos crescimento. Bush pai, Truman, Bush filho. É verdade que falta ali Biden, mas posso dizer que Biden... a barra estaria ali entre Eisenhower e Nixon, um bocadinho acima de Obama. Mas enfim, é o que temos neste momento
é claríssimo perante este quadro que Trump é o presidente pós-guerra, pós-segunda guerra, de menor crescimento nos Estados Unidos. Que nota queres dar sobre Alexandria Ocasio-Cortez, que se tem consolidado como uma das figuras mais populares e também influentes entre a base do Partido Democrata? Pedia que passassem. Alexandria Ocasio-Cortez é a mais popular entre os democratas, é também das mais à esquerda, mas isso tem a ver também neste momento com o sentimento dos democratas em relação às figuras mais populares. Tem uma popularidade incrível de 78 positivos, Pete Buttigieg bastante mais ao centro, 68, Newsom 66, depois Kamala Harris, Gretchen Whitmer, a governadora do Michigan. Enfim, destes nomes todos, eu diria, posso estar enganado, mas o meu sentimento, ainda falta algum tempo, faltam os intercalares, mas é que, na verdade, independente do que venham a mostrar as sondagens, eu não acredito que Kamala Harris volte a ser nomeada e, portanto, eu acho que no momento real das primárias presidenciais democratas, a questão será entre Gavin Newsom, governador da Califórnia, mais ao centro, mas também com muito apoio à esquerda, e mais à esquerda Alexandria Ocasio-Cortez, e possivelmente será Newsom nomeado, mas enfim, muita água pode correr debaixo da ponte. Vamos voltar aqui à Europa para te perguntar, Germano, porque é que a Alemanha deverá comprar mais caças americanos, caças F-35, que são americanos e não são europeus? Pois, porque isto é totalmente contracorrente daquilo que é da necessidade do rearmamento europeu, de comprar mais europeu, dos objetivos da União Europeia e dos Estados-membros nesse sentido, de comprar europeu, de joint ventures europeias. É o que se está a tentar. Os alemães e os franceses não chegam a acordo em relação à futura geração do caça, que terá que ser multinacional europeia, não só a Alemanha e a francesa. E quando, de facto, essa decisão alemã próxima de comprar mais caças F-35, se isso se confirmar, como está a ser noticiado, creio que podia que passassem, então, se isso se confirmar, se a Alemanha comprar caças F-35 no seu rearmamento, então não vai ser nada comprar europeu. Vamos continuar na mesma, dependendo dos americanos. E os Estados Unidos vão continuar a ganhar com a guerra na Ucrânia? Não só a guerra da Ucrânia para já, não é? Mas estamos a falar de um processo que vai durar uma década. Esperemos que até lá a guerra da Ucrânia acabe, mas ninguém sabe. Que aliança é esta na Europa que tem vindo a ganhar força e que já está a ser conhecida como Merzoni, que é a junção dos nomes Merz e Meloni? Tem a ver com o que há pouco dizia. Se a via francesa, Macron, e creio um pouco também espanhola, Sánchez, é abrir um caminho em que já não dá para contar com a outra via transatlântica, e portanto é uma ruptura transatlântica, até na forma de lidar com a Ucrânia e futuramente com a Rússia, estes dois senhores, Merz e Meloni, pretendem manter, embora de forma crítica, uma via com os americanos e, por outro lado, assumir uma via europeia que é também da autonomia, mas não de ruptura com os americanos. Isso é uma grande diferença, parecendo que não são só palavras, ruptura ou não com os americanos na nova etapa da Europa. Esclarece-nos esta ligação que há entre o jornal americano Washington Post, Melania Trump e Jeff Bezos. Isso é um dos temas que temos que desenvolver depois com mais tempo, que é muito significativo dos nossos tempos. Bezos, é verdade, comprou o Washington Post e numa altura estava difícil. Neste momento não estava em problemas o Washington Post. Está a acabar com o Washington Post, com despedimentos de mais de um terço e em setores muito significativos do jornal, mas não foi por razões financeiras, porque ao mesmo tempo pagou 75 milhões no documentário de Melania, que foi um flop, e depois disso já fez contratos 5 ou 6 vezes mais com o Pentágono. E está a ser denunciado pelo Bernie Sanders e explica, por exemplo, porque é que Bezos esteve na primeira linha, na primeira fila da tomada de posse há um ano de Trump. Que nota é que queres assinalar a propósito desta segunda-feira ter tomado posse o novo Ministro da Administração Interna em Portugal, Luís Neves? Porque isto tem a ver também um pouco com o que aqui refletimos sobre é cada vez mais difícil chamar as pessoas mais qualificadas para postos que são expostos politicamente e fica mais difícil depois que os governos tenham qualidade. E é em contracorrente que esta escolha consegue ser feita e, portanto, alguém que fez um excelente trabalho na Direção Nacional da Polícia Judiciária durante 8 anos, viu diferentes governos, tem um grande conhecimento nas áreas dos serviços de informação, dos serviços de segurança, estar neste momento num cargo tão difícil é, sem dúvida, uma escolha que merece elogio. E antes de partirmos para a análise com o professor Luís Tomé, Germano, um vídeo sobre alguém que já votou 3 vezes em Donald Trump, mas que diz que agora basta. Vamos ouvir, ver se o que é que achamos do vídeo. I'm a registered Republican. My dad was the president of American Pipeliners Association, so I came by it rather naturally. Voted for the president, supported him, but I really want to apologize. I mean, I'm looking at this awful picture of the Obamas. What an embarrassment. Ele pede desculpa por ter votado pela terceira vez em Trump porque achou
ficou chocado e achou horrível esta publicação de Trump com os Obamas assim. Enfim, deu-me aqui alguma esperança no movimento MAGA em que nem toda a gente pensa da forma que era.